Gente, boa noite a todos. Estamos aqui em parceria com os nossos irmãos de registro para começar o nosso evangelho de hoje. Faltam mais 5 minutos, então vamos aguardar o pessoal entrar aí no canal, entrar na transmissão para assistir o evangelho que hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tá? O pessoal está chegando, está se acomodando aí, daqui a pouquinho a gente já começa. Depois, aí o pessoal, Érico, a Gisele, por favor, só dá um retorno de como é que está o som e a imagem, para que a gente possa começar. O som tá bom? Tá dando para ouvir? Tá bom, obrigado. Boa noite a todos, o pessoal está chegando aí, ó. Deixa eu ver quem já está no chat aqui. Arnaldo, Neuci, Érica, Carolina, Gisele, Jorangel, Sueli, Tiltense, Yara, o pessoal tudo chegando aí, se acomodando aí nas cadeiras para a gente iniciar o nosso evangelho. Estamos estreando aqui no YouTube. Eu nunca gravei nada no YouTube. Essa será a nossa primeira vez. Ivone, Gervânia, Sandra, boa noite a todos. Valderez, boa noite. Bom, são pontualmente 19 horas, nós vamos iniciar, vou pedir para a Elaine fazer a prece e, na sequência, vou fazer uma leitura do trecho da noite. Querido e amado Mestre Jesus, querido, tão querido professor Eurípides Barçanufo, que reúne os seus alunos das várias salas do Colégio Allan Kardec, para que possamos romper os espaços físicos
e nos aconchegar juntos, como irmãos que somos, de uma grande família espiritual. Nesse momento, Jesus, nos unimos com o pensamento ligado ao Colégio Allan Kardec, a todos os irmãos, para vibrar por esse Brasil tão amado. Ampara, Jesus, esse singelo evangelho, mas que ele seja como se nós estivéssemos ao redor de uma mesa, na casa do caminho, com uma garrafa de água, conversando sobre as suas palavras. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que possamos estar unidos em espírito e verdade para clarear nosso pensamento com as palavras do seu Evangelho. Obrigada, Jesus. Abençoe a todos que nesse momento participam dessa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nós vamos iniciar aqui com a leitura. Para nós, hoje, ficou reservado Bem-aventurados aflitos e a verdadeira desgraça. Mensagem de Delphine de Jardin, que deu em Paris, 1861. Eu não vou ler a mensagem inteira, vou ler alguns trechos da mensagem e nós vamos discutir esses trechos, ok? Vamos lá. Todos falam da desgraça, todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura, esconde sua nudez nos farrapos de vaidade. E por aí vai. Então, esse início do trecho do Evangelho está trazendo para nós, comentando para nós das questões de desgraça, que a gente considera como desgraça no nosso momento, questões relacionadas à miséria, à fome, à perda de ente querido, à angústia, à traição. Então, ele está trazendo para nós, mostrando para nós assim, experiências dolorosas na nossa alma, perder um emprego, perder um familiar, contrair uma doença, perder alguma fortuna, miséria, fome, dores, angústias, traições. Ele traz para nós alguns pontos que a gente elenca como desgraça, como coisas ruins. Mas ele continua e fala o seguinte, mas a verdadeira desgraça está nas consequências de uma coisa, e não na própria coisa. Então, o que os espíritos estão tentando trazer para nós? Sim, essas coisas ocorrem, essas dificuldades ocorrem, esses problemas, essas dores surgem na nossa vida, nós temos que enfrentá-las, nós temos que trabalhar com isso, mas eles trazem para nós também que nós fiquemos atentos com as consequências, O que isso vai trazer de ruim para nós? Muitas vezes nós passamos por períodos de dor, mas na sequência nós temos uma calmaria, nós temos uma melhora. Eu lembro, estava comentando aqui, quando eu era criança, eu morria de medo de tomar a injeção, de tomar a vacina. Então, aquele momento desgraçado de tomar uma picada no ombro, de tomar uma vacina, aquele momento era curto, mas era horrível. Eu chorava, eu debatia. Só que o que vinha depois? O que vinha depois era uma proteção para alguma doença, para alguma dificuldade que eu poderia ter. Então, assim, os espíritos levantam para nós que a gente observe aquele momento que a gente julga como desgraçado, como difícil, mas que a gente olhe lá na frente as consequências, que resultado final isso pode ter para nós. Essa acontece nesta existência, nesta vida, se for alguma coisa muito ruim,
vamos ver que consequência pode ter, às vezes, nessa vida, mas se não for nessa vida, na vida futura. De que maneira isso pode se relacionar com a vida futura? De que maneira isso, no nosso futuro, pode ser uma recompensa? Esse capítulo todo é o capítulo das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, tudo que o Jesus traz para nós, que nós temos como recompensa, né, por passar por essas bem-aventuranças, todas essas recompensas são fincadas praticamente na vida futura, no que vai acontecer de coração, pobres de espírito, e todas as recompensas que a gente vai ter nessas bem-aventuranças, elas estão sedimentadas, elas estão ancoradas na vida futura. Sim, tem coisas que se relacionam e se completam com o agora, mas muito com o depois. Então, se a gente está passando por um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de discussão, e a gente acha que aquilo é uma desgraça, uma coisa horrível, vamos pensar no que vem depois. Essa semana aí, mesmo durante a quarentena, eu tive que ir até o Ceará, e eu passei por uma casa antiga, que existia há muito tempo, né? E ela está assim, totalmente demolida, ela foi destruída, derrubaram a casa toda, e depois colocaram uma faixa dizendo que vai subir uma instituição lá. Então, assim, para a gente conseguir construir alguma coisa nova, uma coisa boa, muitas vezes a gente precisa destruir, né, desmontar algo que já existe. Então, pode se parecer, nossa, mas nós destruímos uma casa, derrubamos uma casa, que coisa horrível, a construção, os restos da obra. Mas, na verdade, aquilo ocorreu para que viesse algo novo, né? Algo mais que tenha uma utilidade, que tenha uma função. Aquela casa talvez já não cumpria mais a sua função, estava começando a vir em um outro momento. Então, assim, sempre lembrar que essas questões de desgraça, a gente pode pensar da seguinte maneira, é como se fosse o antagonismo da felicidade, né? Os capítulos anteriores falam da felicidade, né? Então, a desgraça é como se fosse a ausência da felicidade, como se nós não tivéssemos acesso a uma coisa que nós queríamos ter acesso, ou como se tirassem algumas coisas que são nossas e nós as perdêssemos. Nós vamos entender esse momento de não ter acesso a algo ou perder algo como oportunidade de nós buscarmos recursos de outra maneira, de conseguirmos realizar nossas tarefas de outra maneira. Se nos tiraram alguma coisa, que a gente tente conseguir conduzir a nossa vida de uma maneira sem aquilo. E outra coisa, que as nossas preces sejam para que os Espíritos nos deem confiança, nos amparem. Não que os Espíritos resolvam os nossos problemas, não é isso, mas que eles nos deem lucidez, que nos deem paciência, que a gente consiga entrar em vibração com eles, né, que a gente consiga entrar em harmonia com eles, para que a paz venha e que, se for necessário, a resignação por uma perda muito grande, por algo que a gente não vai realmente mais conseguir ter, por exemplo, esse momento. Eu vou continuar aqui no próprio Evangelho, que ele fala o seguinte, olha, para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. Então, se a gente julga algo como ruim, algo como danoso, vamos olhar as consequências que vêm depois. Então, ele comenta aqui de um temporal, de uma chuva, mas que depois a terra acabou, em virtude da chuva, a terra melhorou suas condições de ser mais fértil, das plantas conseguirem crescer. Então, ele faz algumas comparações de que tem momentos de dureza, de dificuldade, mas qual é a consequência? O que vem depois? Ele fala aqui que muitas vezes essas consequências estão para além desta vida. Então, a gente fala assim, não, eu passei por uma dificuldade, puxa, mas não tive nada de recompensa, eu, sei lá, perdi o emprego, perdi um familiar, perdi a minha saúde, mas o que eu ganhei? Não, a gente não está aqui, não é um jogo, a gente não está aqui para ganhar, não é um jogo. A gente está aqui para participar, a gente está aqui para colaborar. E a gente não está aqui só nesse momento, a nossa existência não é esse período curto encarnado aqui. Eu tenho um período antes de estar encarnado e tem um período depois de encarnado. Então, assim, a gente tem que entender a nossa vida como um contínuo, e não apenas imaginar que as coisas estão acontecendo agora, que não estamos conseguindo resolvê-las, então isso é o fim do mundo. Não, vamos ver essas consequências, essas diferenças, para além da vida. Tá?
Tem mais um trecho aqui que eu acho interessante, que eu vou dar uma lida aqui. Ó. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma. Ele vai trazer para nós um outro tipo de desgraça. Sobre uma forma bela e florida, que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Então, o que estão trazendo aqui para nós, nessa lição da verdadeira desgraça? Que muitas vezes nós corremos atrás de obter recursos materiais, de ter condições materiais, de nos protegermos materialmente, não só as questões das finanças, da saúde, do trabalho, da escola, mas a gente tenta estar completo, né, materialmente, tenta satisfazer um desejo. Atenção que o desejo é muito acima da necessidade. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Nós temos que atender nossas necessidades, não nossos desejos, tá? Então, muitas vezes, assim, a necessidade nossa, a gente acaba nublando ela, a gente deseja ter mais do que aquilo, e a nossa corrida para obter aquilo, a nossa corrida para conseguir ter aquilo, e se a gente não tem, ou se a gente perde, a gente acha que aquilo foi uma desgraça, que aquilo foi terrível, foi horrível. Então, talvez seja o momento da gente parar e ver das coisas que nos acontecem, até onde aquilo é realmente uma desgraça para nós. Até onde nós estamos perdendo algo assim que nós não temos como resistir. Eu estava vendo um vídeo hoje de um palestrante que ele falava sobre desgraça, né? Eu estava dando uma estudada, que na verdade a desgraça, ele até comenta que é a presença da graça de Deus, que Deus nos colocou situações para vivermos situações que são saneadoras da nossa vida como espírito. Então, estamos passando por uma dificuldade, vamos enfrentar essa dificuldade, mas colocar em mente que isso vai sanear alguma dificuldade do nosso espírito, porque esse momento, essa desgraça, entre aspas, é uma necessidade nossa. A gente vai precisar passar por isso, tirar lições e crescer com essas lições que nós tiramos. Eu separei alguns outros textos para ler e discutir com vocês, de outras obras que eu trouxe que estão separadas. Deixa eu primeiro perguntar se a Helene quer fazer algum comentário ou não. Não, uma coisa que eu fiquei pensando é que eu acho que nós temos que aprender a ser feliz a caminho. Às vezes eu coloco a felicidade como uma coisa que vai acontecer lá na frente. E eu preciso valorizar as experiências que eu estou vivendo, porque só valorizando e percebendo a vida que eu estou mergulhado é que eu vou conseguir identificar o que no meu pensamento é uma necessidade mesmo, da minha encarnação, para o meu espírito ser livre, ser feliz, e o que é um desejo. Porque é muito importante para o espírito aprender a ser feliz no exato momento que ele está passando pela situação que ele estiver passando, mas compreendendo o valor da experiência do dia de hoje, do momento de agora, dos relacionamentos presentes, e não ficar sempre preso numa âncora no passado, ou numa, como é o nome daquilo que pesca? Uma vara de pescar no futuro. Eu preciso estar aqui e agora, e aprender a amar esse momento, e compreender o valor desse momento, agora, desse relacionamento, dessa situação que eu estou vivendo, dessa injunção que eu estou enfrentando, amar esse momento. Porque aí ele vai ter um valor para mim. Eu separei esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês, é o Jesus e o Evangelho, da Joana de Ângeles, do Divaldo.
Esse livro é sensacional, ele foi lançado em 2000, e ele tem um capítulo aqui que trata exatamente esse capítulo do Evangelho. O capítulo chama-se A Desgraça Real. Tá? Ele trata no capítulo 5 do Evangelho, item 24. Eu vou dar uma lida para vocês do que a Joana de Ângeles fala que seria uma desgraça real. Ela comenta assim, ó: a desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados paroxíticos desesperadores. Então ela está trazendo para nós, né, que na nossa compreensão, desgraça é tudo algo ruim, desagradável, funesto, que desarticula e que nos desestabiliza, que mexe com nossos sentimentos, que aturde nossos pensamentos e que nos deixa apreensivos, nos deixa preocupados. Ela comenta que chega de surpresa e nos leva à escuridão da aflição. Somente pode avaliar o peso de angústias aqueles que eles experimentam o guante cruel. Mas agora a Joana traz um esclarecimento muito bacana. Ela fala o seguinte, ó: há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que irrompem desarticulando a emoção e desestruturando a existência física e moral da criatura, que não raro sucumbe ante sua presença. Então é a desgraça das questões, vamos assim dizer, materiais, as desgraças que nos acontecem, que a gente sucumbe, que nos traz dificuldade, uma dor física, uma doença, uma peste, uma perda do emprego, uma perda de um familiar, uma perda de algum bem material, né? Uma discussão séria, enfim, uma desgraça, alguma coisa que nos aturde, mas que está relacionado às nossas coisas materiais e físicas. Essa é uma desgraça. Agora, a outra desgraça que a Joana se refere é a seguinte, ó: tem aquelas outras que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos. Esses, sim, são as desgraças reais. O que a Joana está falando aqui, nesse capítulo? Que a verdadeira desgraça está intimamente ligado com o que a gente faz para o outro, com o que a gente promove de ruim no outro. Porque se eu tiver uma ação, uma atitude ruim para com o meu semelhante, para com o meu irmão, meu familiar, meu parente, meu amigo, meu aluno, quem quer que seja, eu vou me amarrar energeticamente com essa pessoa. E para me solucionar esse problema que eu trouxe, que eu estou construindo com ele, eu vou precisar do perdão dele. Porque eu tive uma ação no sentido dele ruim, que pode ter trazido bastante dificuldades. E pode ser que essa pessoa não me perdoe, ou se perdoar, demore um tempo para perdoar. Então, assim, quando a gente tem movimentações com outra pessoa, levando para outras pessoas palavras ruins, imagens ruins, situações ruins, a Joana fala, isso sim é a verdadeira desgraça. Eu já vou continuar o que a Joana está trazendo para nós, mas aqui, ó, Estudo de Vida, do Chico Xavier, pelo Emmanuel. Ele vai falar exatamente também desse ponto de desgraça, ele vai falar exatamente da nossa conduta, do que nós falamos para o outro, do bilhetinho que nós deixamos para o outro, da ordem que eu dou para o meu subordinado, da ordem que eu dou para a minha filha, das atividades que eu mando meus alunos fazer, dos comentários que eu traço com os meus amigos, com os meus familiares. Ele ressalta muito a necessidade de quando a gente mover a nossa palavra, de quando a gente mover o nosso sentimento, quando a gente mover o nosso pensamento em direção a alguém, que isso seja imbuído de amor. Porque se assim não for, eu vou estar criando um laço ruim. E o Chico, nesse livro, o Divaldo, nesse livro aqui, eles trazem que isso é a verdadeira desgraça. Essa é a desgraça real. Não é a perda de um carro ou a perda da saúde. Deixa eu dar uma lida aqui no Chico, no capítulo 2 desse livro aqui, ó, que ele fala assim, tua mensagem. Então ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens que a gente leva para as pessoas, desde frases pequenas até bilhetes sem importâncias, mas que a gente coloque nessas mensagens conteúdo moral, que a gente coloque o nosso coração nessas palavras, e que essas mensagens possam refletir diariamente
amor, que possam levar amor, fraternidade e carinho, e não dissensão. E ele continua aqui, né, o texto é de 4 páginas, e ele corrobora dizendo assim, que se eu não tiver uma mensagem boa, se eu não levar uma coisa boa para as pessoas, aí sim eu estou criando um ambiente que vai ser, no fundo, uma desgraça, porque eu vou depender de alguém me perdoar, de alguém esquecer o que eu fiz, para mim me acertar. Então, já não depende mais de mim, mesmo que eu tenha me arrependido, mesmo que eu tenha esquecido o erro que eu fiz, eu preciso de uma ação do irmão para me perdoar. Voltando aqui na Joana, ela fala o seguinte, ó, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando desconforto e sofrimento, aí sim é a desgraça. Então, se eu for em direção ao outro e não levar uma coisa boa, não levar um conteúdo bom, aí sim eu estou caindo nas malhas da desgraça. Assim, considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota, o infrator de antes. E aí, para encerrar a minha parte aqui, a Joana coloca assim, ó, ganhos desonestos, as posições de relevo que se fixam no padecimento dos outros, tesouros acumulados, desperdício, abuso do poder ante a miséria dos outros. Isso, sim, são desgraças inimagináveis, que um dia ressurgirão em copioso pranto. Então, ela nos alerta para que as nossas ações de hoje para com o próximo estejam espelhadas o melhor possível nas ações de Jesus. Esse livro aqui traz muitos exemplos da vida de Jesus. Então, ela pede que a gente finque nossos ideais, nossas ideias, nossas ações nos exemplos de Jesus, para que a gente possa ter bons relacionamentos, ótimos relacionamentos, que a gente não cerceie os outros, que a gente não tire nada dos outros, que a gente não engane, não traia, e colaborando aqui com o que o Chico trouxe também, não leve más palavras, más mensagens aos outros, porque a gente vai criar um vínculo ruim. Para quem estuda a desobsessão, sabe que isso pode até resultar num processo obsessivo. Então, assim, juntando Divaldo, Chico e um pouco do ensinamento dos espíritos, tirar um pouco essa visão de desgraça na perda da saúde, dos bens, do dinheiro, do familiar querido, e vamos focar na vida futura e nos nossos relacionamentos, que são as bases da vida futura. Até o Chico Emmanuel coloca que a gente tem que olhar muito o presente, mas sem esquecer das minhas ações no presente vão ter um impacto no futuro. Então, que a gente tenha atitudes boas no presente, né? Não se preocupa com o passado, o que fez, que está errado, nós estamos consertando, não é que é para esquecer, mas assim, isso está sendo consertado ao longo do tempo, mas que a gente tenha boas ações hoje, boas atitudes hoje, para que no nosso futuro a gente não esteja com laços de dor com companheiros e com amigos, tá? Eu achei muito interessante, porque tira um pouco essa imagem de desgraça, de coisas ruins e funestas. Então, vamos ver o que nos acontece hoje em dia, se tem bons resultados no futuro, e vamos também trabalhar para que a gente não gere incômodo nos outros, não gere péssimas relações entre as pessoas. Bom, eu vou passar agora para a Elaine para dar uma continuidade da parte dela. Bom, gente, boa noite. Continuando, assim, a situação dos bem-aventurados dos aflitos, né? A próxima lição é a lição da melancolia. É uma lição bem conhecida, né, do François de Geneve, e que hoje em dia, talvez, essa melancolia se chamaria depressão. Tão conhecido esse estado de espírito perante a encarnação, né? Eu vou ler só um pedacinho. E fala, sabeis por que uma vaga tristeza se apodera, por vezes de vossos corações, e vos faz sentir a vida amarga. É o vosso espírito
que aspira à felicidade e à liberdade, mais ligado ao corpo, se cansa em vãos esforços para escapar. E esses esforços fazem com que caia no desânimo, fazendo o corpo sofrer por sua influência, trazendo languidez, abatimento e uma espécie de apatia que vos apoderam, tornando-vos infelizes. Então, esse é um estado de espírito que está descrito assim, eu, perante a minha encarnação, entro num estado de aflição, quero sair daquela encarnação, quero sair daqueles relacionamentos, quero sair daquela situação, daquela injunção, daquela rotina, que o meu corpo, que o meu espírito está submetido nas horas de vigília. Então, aqui fala, aí eu me debato em vãos esforços na tentativa de escapar. Quero sair dessa encarnação, não quero permanecer, não suporto, não suporto o que eu estou vivendo naquele momento. Pode ser uma situação de relacionamento, uma decepção com o filho, uma cobrança de um pai, um conflito familiar, ou até mesmo, se eu estou fora do meu planejamento reencarnatório, aquilo vai me dando uma angústia, eu quero sair daquilo. E aí aqui é muito bem descrito, esse desejo de você sair, e você se desgrudar dessa encarnação, ele impacta no corpo físico uma languidez, um cansaço, um desânimo profundo, que às vezes pode acamar, você pode perder o ânimo, desânimo. É quando você perde o ânimo. Ânimo vem de alma. Você perde a alma. Você perde a alegria de viver, de estar naquela situação. E que isso pode trazer um abatimento profundo, profundo mesmo, até você ficar paralisado, estático. É a luta da sua alma com a sua encarnação. E que deixe os reflexos no corpo físico, de abatimento, cansaço, languidez. Você fica sem vida, sem alma. E aqui, o François de Geneve, ele diz uma frase muito forte, e que é repetida também na Joana e no Emmanuel que eu li. Acreditai no que vos digo, e resistir com energia a essa impressão que vos enfraquece a vontade. Olha, essa frase é muito forte. Se você se identifica com traços dessa luta, de estar desanimado com a sua encarnação, de você não ver a vida, o valor daquele momento que você está vivendo, resistir com firmeza. Haja. E aí, nos outros livros, falava muito do desculpismo ou da autopiedade. Não se vitimize. Se você está nesse estado, reaja com firmeza. Porque isso enfraquece a sua vontade. E a vontade enfraquecida te torna inoperante na existência. Toda aquela experiência que você está mergulhado deixa de ter valor, porque você está apático, você não está mais interagindo com o que você está vivenciando no meio. Olha, eu queria propor uma imagem, tá bom? A imagem é o seguinte, o Santo Agostinho, ele colocava que em Deus caminho e em Deus existo. E colocava que nós estávamos mergulhados dentro de Deus. Então, nos imaginemos como peixes mergulhados num aquário. O aquário, o André Luiz, ele usa esse exemplo para falar do fluido cósmico universal, que nós estamos mergulhados nesse fluido como num aquário. Então, vamos imaginar, a nossa vida é esse aquário,
É a nossa encarnação, é o nosso planejamento reencarnatório. Ele é construído em toda uma ambientação. No aquário tem as plantinhas, as pedrinhas, tudo de acordo com a necessidade daqueles peixinhos que estão naquele aquário. É um equilíbrio perfeito. Se eu não... Quando eu estou mergulhado nesse ambiente, eu sou o peixinho. Se muda a temperatura, eu reajo. Se tem alimento ou não, eu reajo. Se tem luz ou não, eu reajo. Por quê? Porque eu estou mergulhado naquele ambiente. Estou mergulhado naquela encarnação. A encarnação é isso. Ela é uma organização de estímulos que eu vou receber, e esses estímulos, eles vão ser quentes, frios, fome, ou comida, enfim, ele vai ter uma variedade de situações para ver as minhas reações perante esses estímulos. As minhas reações perante esses estímulos é que vão me agregar valor. Se eu sou o peixinho, eu fiquei parado lá porque não tinha comida, ou eu me esforcei, comi uma plantinha, eu reagi. Eu não tinha aquela comida que foi me dada, eu fui buscar uma outra. Se eu estou com frio, me junto com outro peixinho para me aquecer. Enfim, os estímulos que são ofertados naquela encarnação, eles têm um objetivo. Eles têm o objetivo de me gerar situações que vão fazer eclodir de mim valores, sair de mim o bem que está em mim, porque eu fui criada por Deus. Sou filha de Deus. E esse bem está em mim, mas eu preciso vivenciar situações para esse bem sair. Se eu desisto da encarnação, se eu digo não quero saber desse frio que está me envolvendo, não quero saber desse calor que está me envolvendo, não quero saber dessa falta de alimento que vem, paraliso, parei. Pronto. Isso me enfraquece a vontade e a situação de luta que eu estou vivendo, ela para de me agregar valor, porque eu desisti. E eu posso desistir estando paradinho, mas eu desisti daquela situação, eu desisti do meu crescimento espiritual, eu desisti do meu planejamento reencarnatório, eu desisti daquele relacionamento difícil. Desisti. E eu posso estar plantado do lado do relacionamento, mas posso ter desistido. Porque a minha vontade de lutar, de construir o bem, se enfraqueceu. Então eu fico paralisado, apático, perante aquela situação. O Evangelho recomenda, lute ardentemente para vencer esse estado de espírito. Ele é o pior de todos perante a encarnação. Ele é pior até que a revolta, porque a revolta, embora tenha suas dificuldades, ela ainda, pelo seu movimento, pode te agregar valor. Agora, o desânimo, a desistência, a apatia, ela é o pior estado perante a sua encarnação, porque você desistiu. Não tem chance. Você desistiu. Você está só levando. E aí, mais à frente, ele comenta, né, que se por acaso, no meio da sua luta, vieram muitas dores, inquietações, pesares, sede fortes, sede corajosos para suportar. Enfrente, corajosamente, pois são de curta duração. E ele comenta, e devem te levar para os braços daqueles dos quais sente falta. Aí eu queria completar um pouco com relação àquilo que eu comentei, que é preciso que eu valorize o momento presente. Porque se eu ficar vivendo dessa forma, eu vou suportar tudo isso, porque depois, só depois, quando eu retornar ao plano espiritual, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou encontrar os que eu amo. Quando eu me coloco assim, eu estou querendo dizer o seguinte,
Eu amo quem está lá, eu não amo quem está aqui. E isso é um problema. Porque quem está aqui, eu planejei amar. Eu não planejei amar só quem está lá. Eu planejei amar quem está do meu lado, a caminho. Eu preciso aprender a enxergar o amor, o bem, a beleza dos relacionamentos e das situações que eu estou vivendo agora. Eu posso mascarar isso e fazer de conta que eu estou valorizando. Mas se eu estou permanentemente pensando no futuro, aqueles que estão lá são minha família espiritual, eu estou negando que os que estão do meu lado façam parte da minha família espiritual. A resignação, naquela lição, obediência e resignação do Evangelho, lá, eu acho que é Lázaro, diz o seguinte, que obediência é o consentimento da razão. Então, obedecer às injunções do meu planejamento reencarnatório, obedecer às situações, já é um grande passo, que a razão realiza. Então, eu não estou gostando do que eu estou passando, está me gerando uma melancolia, mas eu sei que eu tenho planejamento reencarnatório, eu sei que eu escolhi determinadas situações, eu sei que eu não posso deixar os sentimentos negativos fixarem em mim, que eu vou ficar doente. Isso é obediência, é o consentimento da razão. Mas a resignação é o consentimento do coração, lá no Evangelho. O que quer dizer? Eu aceito essa situação, eu me deixo viver essa situação, eu me deixo ser tocada por essa situação, por esse desafio, por essa convivência ou situação que, em primeira instância, me machuca. Mas eu observo aquilo que está me machucando. E eu percebo a resistência que eu tenho para aquilo. Sabe a imagem que eu tenho disso? Sabe uma mãe, quando começa a amamentar, e aí o seu seio fica empedrado, e às vezes você sente dor. E você vai negar seu peito para o seu filho? Não vai. Então, mesmo que dói um pouco, mesmo que caia lágrimas, é uma mistura de lágrima e de amor ao mesmo tempo. Você se deixa viver aquela experiência, porque aquilo é muito mais importante. Às vezes eu preciso me deixar viver aquela situação com a qual eu me sinto agredido. Porque se eu deixar, se eu me resignar, eu vou aprender a ser feliz amamentando mesmo com o seio empedrado. Eu vou aprender o mistério dessa felicidade, que eu aprendo nesses momentos íntimos, que às vezes são doloridos, mas que eu não devo desistir. Porque sim, se eu tiver galardia na existência, eu encontrarei espíritos queridos quando eu retornar. E terei uma felicidade no retorno. Mas só se eu aprender a ter a felicidade a caminho nas experiências. Essas foram minhas reflexões. Meus amigos tão queridos. É tão bom estarmos juntos. Bom, vamos agora dar uma olhada aqui, né? A gente está com o chat aberto para nós batermos um papinho aí, quem quiser fazer um comentário, né? Quiser complementar. A Gisele está falando aqui, se a gente considerar tudo que nos contraria como desgraça, acaba cultivando a melancolia. Se tudo que for contra, né? É uma desgraça, né? Meu time perdeu, tudo de ruim está me acontecendo, vai acabar gerando uma melancolia. Se eu conseguir enxergar o que está me acontecendo, além de fazer parte de justiça divina, mas também é uma forma de eu me reequilibrar energeticamente,
Excelente. Eu não vou ficar melancólico, né? Eu não vou ter melancolia por causa disso. E a Gisele coloca aqui embaixo também, né? É de curta duração, exatamente. Essas desgraças, essas dificuldades, essas tormentas, elas são, sim, de curta duração. Eu vou dar um exemplo, eu estava aqui do lado pensando, e talvez eu já tenha até falado algumas vezes, eu já até tenha dado esse exemplo algumas vezes, não sei se já dei para vocês. Os meus pais, eles são surdos e mudos. Então, nessa encarnação, nesse período aí, meu pai está com 88 anos, está fugindo aí do coronavírus, que nem doido, e minha mãe vai fazer 80. Nessa encarnação, eles não vão ouvir nem falar. Não vão. Então, eu preciso explicar para eles que isso é uma desgraça temporária. Pô, mas a vida inteira? Pô, mas não é temporário, é a encarnação inteira. É temporário. Quando nós fizemos uma vez o evangelho lá no Ceará, a gente fez um período de evangelho para surdos mudos. A gente reuniu lá não chegava a 10, uns 7, 8 surdos mudos. E um deles falava assim para nós, puxa, que nas outras encarnações ele ia vir surdo e mudo também. Eu falei, não, na outra encarnação você não vai vir surdo mudo. Não é uma obrigação, não é obrigatório. Na verdade, eu vou te falar, quando você se desliga do corpo, provavelmente você escuta e fala, não, imagina, nada disso, não é? Eu vou voltar surdo mudo na próxima encarnação. E eles estavam com essa ideia de que essa desgraça deles era em várias encarnações de surdo mudo. Né? E eu falava assim, não, vocês como espírito, vocês ouvem, tenho certeza disso. E ele afirmava que não. Até uma vez, né, ele tem 3 filhos, o Lopes, e uma filha dele morreu quando era pequena, né? E ele contou para mim que tinha sonhado com a filha, né, que ele tem um altar na casa dele, né, ele é bem católico, que ele fazia as orações dele, e no sonho dele, ele sonhou que ele estava orando e que a filha dele vinha e conversava com ele, e ele conversava com ela. Aí eu perguntei assim para ele, né, pro Lopes, sua filha falou contigo? Falou. Mas ela falou como? Falou com as mãos? Aí ele falou assim, não, ela falou com a boca. Aí eu perguntei para o Lopes, e você escutou? Ele falou assim, sim, eu escutei. Eu falei, mas tu não é surdo e mudo? Como é que você escutou? Então, olha, presta atenção no que eu estou te falando. Quando a gente dorme, se desgruda, né, se desloca do corpo, nós estamos como espíritos. E como espíritos, nossas potencialidades estão afloradas. E você tem, sim, condições de voltar numa outra encarnação falando e ouvindo. Essa desgraça é temporária, mesmo que o tempo seja 50, 60, 80, 90 anos. Mas é temporário. Não vai passar do que você precisa. O fardo não vai ser mais pesado do que aquele que eu preciso carregar. Então, assim, por pior que seja, tenha em mente isso. Eu lembro que foi um evangelho emocionante, ele chorou, os outros surdos mudos choraram, minha mãe também chorou, a Elaine chora por tudo, né? Chorou também, mas é o que eu queria trazer para vocês. É curta a duração. Tenhamos em mente que é curta a duração. Tem mais comentário aí? Eu não enxergo. Da Letícia, ela fala assim, não há mal que dure para sempre. Sim. Sim. Só o amor é eterno. Nada além do amor é eterno. A Letícia tem razão. O Tense falou aqui, melancolia é uma falta com Deus. Verdade. Sim. Eu lembro uma vez no Ismênia, né? A gente estava com a população de rua, e um amigo de rua falava assim, para mim não, falava em público inteiro, né? Deus esqueceu de mim, eu estou aqui vivendo na rua já fazem 8 anos, preciso me alimentar da caridade dos outros, preciso me vestir da caridade dos outros, né? E Deus esqueceu de mim, né? E a gente falava para ele assim, não, você que esqueceu de Deus, né? Muda esse foco, muda esse pensar, né? Pense em Deus como uma maneira, um ser que está te dando uma oportunidade de você crescer, de você evoluir, de você ter seus relacionamentos. Sim, é difícil, você tem necessidade, tem fome, está na rua, mas nada é ao acaso, né? Deus não esqueceu de ninguém. É isso que o Tense colocou, né? Que a melancolia é uma falta com Deus. Porque se eu tiver num relacionamento realmente bom com Deus, de fidelidade,
de lealdade, eu vou encontrar nele forças para enfrentar qualquer motivo de tristeza. Se eu me entrego demasiadamente nesse quadro, é porque eu não estou confiando em Deus, que Ele é meu parceiro e que aquilo que está ocorrendo na minha encarnação é o melhor para mim. Tem mais um comentário aqui da Júlia Maria, eu acho bem oportuno mesmo, né? Ela está falando aqui, o caminhar tem que ser observado e apreciado para chegar a se tornar completa. Sim. Como uma festa. De fato, o processo que importa bastante, né? Sim. Como nós estamos passando por aquele processo. O produto é só um resultado, né? Então, assim, o processo de organizar a festa aí que a Júlia comentou, né? Se o seu processo foi feito com amor, com dedicação, com carinho, né? Seguindo as leis divinas, o resultado final vai ser positivo. Maria Estela, a verdadeira desgraça é a nossa cegueira espiritual, que faz com que não enxerguemos e não aceitemos múltiplas oportunidades. De fato, não enxergar as oportunidades, né, não ver aquilo como uma possibilidade, como uma oportunidade, nos torna desesperador. Eu falo isso muito com os alunos, né? Quando eu vou dar uma prova para eles, é um momento de tensão, é tenso. Eu sou elogiado demais pelas provas, né? Então, assim, é uma dificuldade, eles reclamam e falam e tal, mas é um momento de prova, 1 hora, 2 horas, 3 horas, que ao final de 5 anos vai lhe prover um diploma que no resto da sua vida vai ser uma profissão. Então, assim, é um momento, é passageiro, mas a gente precisa passar por esses momentos de prova. Então, eu queria falar um pouco, eu não enxerguei a Júlia, que falou isso que você comentou. Foi a Maria Estela. Maria Estela, desculpa, Maria Estela. Queria comentar uma coisa sobre isso, né? É sobre perceber, observar. Não é à toa que a natureza é um dos estímulos da evangelização de espíritos, né? Quando Jesus coloca, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do Pai. Essa frase é muito forte para nos consolar, para nos encorajar. Porque nós estamos no outono. Muitas e muitas e muitas e muitas folhas vão cair em Santos, onde eu moro. Muitas e muitas e muitas folhas, mais até, cairão em Registro, cairão em Santo André, cairão em Curitiba, cairão em São Paulo, em todos os lugares, cairão muitas folhas em todo o Brasil, porque nós estamos no outono. E nenhuma delas caiu sem a vontade de Deus. Quando Jesus coloca isso, é para que nós confiemos nesse amparo. Nada que ocorre está fora da lei. Está dentro da lei divina. Então, e tudo que está dentro da lei está sob o amparo da vontade desse Pai. É isso. Para encerrar aqui, eu vou ler a da Patrícia, que achei bem interessante, né? Como aprender com situações da vida sem passividade, né? Apesar de sabermos que já estava combinado antes de virmos a essa encarnação. De fato, as coisas já estão no nosso planejamento reencarnatório, a gente já planejou. Então, tem as injunções, tem a ambientação, tem tudo aquilo que está envolvido no nosso planejamento. Nós já planejamos aquilo. Nós nos revoltarmos com aquilo que está acontecendo é a mesma coisa que eu me matricular numa faculdade de engenharia e quando chegar a prova de engenharia eu ficar revoltado porque me deram uma prova de termodinâmica. Mas engenharia é termodinâmica. Ou se me matricular numa escola, faculdade de medicina, e aí quando o professor me der uma prova de anatomia, eu vou ficar muito bravo porque deu uma prova de anatomia. Mas eu estou matriculado numa faculdade de medicina. Então, assim, já foi combinado, né, como a Patrícia falou. Isso já foi estabelecido no nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente ficar agressivo, a gente entrar em embate, não traz solução, né? Tem que se acalmar, fazer preces, ter Jesus como exemplo e mirar o caminho reto. A Patrícia usou a palavra passividade. Então, a passividade, no sentido de você deixar a vida rolar, ela é inoperante. Como também a agressividade, a revolta, ela é destrutiva. Então,
esses dois extremos não nos ajudam muito, porque a passividade pode ser, inclusive, um caminho para a depressão. Na verdade, o que eu preciso é estar proativo perante a encarnação. Eu preciso estar diante de cada coisa, aceitando o que eu não posso mudar e gerando mecanismos criativos de me adaptar às diferentes situações, sempre buscando o bem, buscando uma saída naquele relacionamento. O bem, ele é infinitamente mais variado, diz o Evangelho. Nós sofremos pelos mesmos males, mas o bem é variado. Então, eu devo estar em estado ativo perante aquela situação, aceitando ela e pensando como eu posso reagir no bem perante ela. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele viveu a existência dele, enfrentou as injunções, se resignou às estruturas do planejamento reencarnatório divino, que era o dele, e esteve sempre ativo perante o bem. Ele aceitou a cruz, mas conversou com Dimas e o liberou para o plano espiritual superior. Ele aceitou a prisão, mas corrigiu Pedro para que ele não se revoltasse, porque quem matar pela espada será ferido. Então, é isso. Ele se resignou perante as injunções do planejamento, mas ia o tempo inteiro reagindo em cima do bem, ensinando as leis divinas até o último suspiro, que ele deixa o plano material com a seguinte frase: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, aceitar o planejamento é uma ação constante de você estar recriando com o bem aquilo que você está vivendo. Então, agora acho que já está na hora, né? Vamos encaminhar aqui para o encerramento, né? A Elaine vai fazer a vibração, a prece. E se vocês acham que nós estamos em 2, não, nós estamos em 3. Tem um terceiro elemento aqui que está louco para aparecer, eu vou ter que sair para o terceiro elemento aparecer. Deixa eu sair de lado aqui. Oi, tudo bem? Nós vamos fazer nossa vibração, tá bom? Como a Alzira tem pedido, todos nos lembremos de deixar uma água, né? Para que ela seja fluidificada e nós possamos nos alimentar de vibrações salutares. Querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor Jesus, a alegria desse momento, onde podemos estar no nosso tão querido e tão amado Lar Vomeca. Que todos possamos nos imaginar dentro do lar, unidos, abraçados em espírito, vibrando por todo esse Brasil tão amado. Possamos vibrar por todo esse planeta querido, imaginando quantas mãos nesse instante estão se erguendo, como uma grande teia de luz a envolver todo o nosso querido planeta. E os fios de luz que unem essas mãos partem do coração de Jesus. Mestre amado, abençoa-nos a todos. Ampara nesse instante todos que se encontram no leito físico. Ampara todos os profissionais da saúde, a todos os cientistas para que possam descobrir a cura para os nossos males físicos. Ampara os idosos, os irmãos da rua, as famílias que atendemos. Ampare a todos, Mestre. Mas ampara-nos também
pais e mães dentro do lar, para que aproveitemos essa experiência para nos aconchegar um pouquinho mais aos nossos filhos, aos nossos pais, ao nosso marido, à nossa esposa, e construirmos lares com o Evangelho. E Jesus, pedimos que derrame as belezas do seu amor nas águas que vamos beber, para que tenhamos saúde no corpo e paz no nosso coração. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. E especialmente lhe peço que derrame as suas luzes sobre o lar Vomeca, como pétalas amarelas de uma grande acácia florida, trazendo luzes e paz ao nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gente, nós agradecemos o convite, agradecemos a presença de todos, que tenhamos um ótimo final de semana, que tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquemos em casa, vamos nos recuperar e vamos em frente. Obrigado pelo convite, um abraço a todos. Lar Vomeca é a minha casa sempre. Tchau. Quero mesmo encerrar isso.